Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. Este é um texto que diz tanto para nós, esse Evangelho de hoje, as nossas vidas. Porque a nossa vida, ela se assemelha muito a toda essa condição vivida pelos discípulos naquele momento. Mas um detalhe já é bem diferente logo de início. O Evangelho conta: Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Pois bem, hoje Jesus está presente no nosso meio, pois ele mesmo disse que nunca nos abandonará. Mas Jesus, ele não entra na nossa barca sem ser convidado. E aqui, de tudo aquilo que a palavra vem nos ensinar hoje, esse é o ponto fundamental. Nós precisamos convidar o Senhor para entrar na nossa vida. A barca aqui pode ser lida como vida. E a nossa vida, na nossa vida, o mais importante, o fundamental, aquilo que não pode haver negociação, é que o Senhor esteja nela. É que o Senhor esteja inserido no nosso coração. Individualmente, nós precisamos acolher o convite do Senhor que bate à porta para que nós o deixemos entrar. E deixando Cristo entrar, os ventos não cessarão. Aqui outro ponto que nos diz muito da caminhada com o Senhor. Os ventos não cessarão. Muitas e muitas vezes nós viveremos como se estivéssemos no centro da tormenta. E muitas vezes, mesmo nós acolhendo o Senhor, nós iremos sentir que Ele está dormindo.
E aqui, nosso Senhor, ele usa de uma didática conosco. Porque a fé não é sentimentalismo. A fé não é eu sentir algo, uma emoção do espírito, eu arrepiar com uma situação, eu entrar em êxtase espiritual devido a uma oração. Existem essas coisas também. São presentes que o Senhor vai dar a quem Ele quiser, da mesma forma que a gente presenteia quem a gente quer. Mas aqui não é o fundamental. Voltemos no início. O fundamental é saber que Jesus está conosco. Porque se o Cristo está na barca, pode ter uma certeza, ela não vai perecer. O mar não engolirá a sua barca. O mar não nos engolirá. Os problemas, as dificuldades, a gente pode sair da tormenta encharcado, cansado, machucado. Podemos sair, quando a tormenta passar, podemos sair com tudo aquilo bem sentido em nós. Mas o importante é que a gente saia. Nós não vamos para o fundo do poço. E por quê? Porque somos melhores? Porque somos especiais? Não. Porque Jesus se faz presente por nossa escolha na nossa vida. E a gente precisa crer verdadeiramente nisso. E faz toda a diferença. Olhar para cada um de nós, para a nossa vida, para a nossa história, sob o prisma de pertencermos ao Senhor. E se explica aqui também quando nós encontramos pessoas que a gente vê aquela situação que aquela pessoa passa e a gente pensa, como é que fulano suporta isso? E para nos constranger ainda mais, a gente encontra aquela pessoa em paz. Gente, a paz sempre é um fruto do Espírito Santo. A paz é essa calmaria que o Senhor Jesus proporciona. Está lá o furacão. Em especial aos olhos de outras pessoas, insuportável. Mas Jesus se encontra na barca. E talvez, naquele momento, Jesus já silenciou. Que a gente creia que o nosso Senhor, Ele tem o poder de silenciar. Mas isso não é o necessário. Que a gente entenda também isso para parar de ficar como que o delivery de Jesus. Então eu tenho um problema, eu peço e Jesus tem que me atender. Não. A gente precisa ter confiança no Senhor e saber que nós não vamos para o buraco. Muito pelo contrário. O jeito que a gente vai passar, pouco importa. O que importa é que nosso Senhor nos garante passará. Você vencerá, meu filho. Porque eu venci o mundo. Que a gente se encontre cada dia mais com o Senhor, que a gente se entregue e deixe mesmo Jesus tomar conta de cada um de nós. Vamos perceber, para finalizar, só um detalhe. Jesus está dormindo? Grite, reze. Só não canse de rezar. Só não canse de clamar ao Senhor.
Ele não está indiferente. Às vezes, Ele está nos educando, nos santificando, mas Ele nos garante: eu estou contigo. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque no Evangelho tão pequeno o Senhor traz tanta riqueza para cada um de nós. Queremos te pedir, Senhor, te suplicar, fica conosco, Senhor. Dai-nos a graça de permanecermos em Ti e envia o Teu Santo Espírito sobre todos nós. Amém.